Tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esse início de semana, vamos iniciar aqui, com a Bíblia Sagrada, esse tesouro precioso que nós temos, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E hoje nós vamos adentrar num estudo sobre Jó, tá? Nós vamos aprendemos juntos aqui, meditarmos, temos um devocional sobre o livro de Jó. O tema de hoje é autodisciplina. Autodisciplina. Vemos Jó aqui mantendo a perspectiva, mesmo diante de uma crise, uma calamidade, uma dificuldade tremenda. Vemos a atitude de Jó diante dos problemas, da dor, do sofrimento. E podemos extrair lições preciosas da vida de Jó no primeiro capítulo, a partir do versículo 13. Presta atenção, Jó 1:13. O texto sagrado diz: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, que era um povo lá da época, e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova, ou seja, a notícia. 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos fios de espada, só eu escapei para trazer-te a notícia. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Deus dos céus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só qual é a atitude de um verdadeiro adorador, de um homem de Deus, daquele que teme ao Senhor, daquele que tem autodisciplina. Vemos aqui Jó mantendo a perspectiva, tá bom? Então, Jó aqui, de 1 a 22, é claro, você pode ler aí na sua casa, nós lemos apenas um pequeno trecho aqui, do 13 ao 20, mas vemos aqui o que é a autodisciplina, a importância dessa virtude na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, daqueles que temem ao Senhor. Vemos aqui que o inferno veio abaixo, parece que tudo se levantou contra ele. O homem perdeu quase tudo. Perdeu seu gado, perdeu sua terra, perdeu sua casa, e até mesmo os seus filhos se foram, morreram, é o que relata o texto sagrado. No entanto, Jó foi um homem disciplinado, um verdadeiro adorador. Não importa as circunstâncias. Vemos que Jó viveu a sua vida de acordo com a sua virtude, com o seu caráter, com a sua essência, não segundo as emoções, mas segundo a sua fé, o seu temor diante de Deus e a sua vida de adoração ao Senhor. Consequentemente, é claro, Jó manteve a perspectiva correta, a perspectiva eterna, mesmo quando foi atingido por uma horrível tragédia familiar, pessoal e financeira. A Bíblia diz lá em Jó 1:20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se à terra e adorou. Olha a atitude de um verdadeiro homem de Deus, mesmo em meio a uma tragédia, a uma crise e uma calamidade. Mais adiante vemos através das escrituras da Bíblia Sagrada que nos conta, que em todas as crises enfrentadas por Jó, Jó nunca pecou contra Deus em palavras, é o que diz Jó 2:10. Ele manteve o seu senso de integridade, suas virtudes, seu caráter, sua essência, em toda a sua trajetória de vida, vemos um homem íntegro, um homem pleno no Senhor,
um homem que não se deixou abalar pelas circunstâncias, mas manteve a sua fé intacta, íntegra, correta diante do Senhor. Que autodisciplina, que disciplina extraordinária nós vemos na vida desse grande personagem da história do povo de Deus. Jó modelou uma valiosa postura de liderança, de espiritualidade, de cristandade para cada um de nós, de vida de Deus, né, para cada um de nós. Então, observe aqui a sequência dos acontecimentos marcantes na vida dele, é o que nós vamos ensinar aqui para você, 5 características de Jó, da vida de Jó, nesse trecho que nós lemos para você. Primeiro, Jó era um homem que tinha adoração, a virtude, a capacidade, o apreço, o desejo da adoração. Jó adorou e articulou sob a soberania de Deus ao longo da sua vida. Ele confiava plenamente no Senhor, ele confiava de que Deus não havia perdido as estribeiras da história, pelo contrário, Deus age e interage dentro da história humana, apesar de nós. Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas, sejam boas, sejam más. No final de tudo, se estamos em Deus, teremos uma vida de adoração, uma vida que agrade ao Senhor, e tudo Deus irá reverter em bênçãos para o nosso bem. Olha o que diz o apóstolo Paulo, né? Em Romanos 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vemos aqui o coração de um adorador, aquele que adorou o Senhor mesmo diante de uma calamidade, uma dificuldade. Primeira virtude de Jó, nós vemos a adoração. Segunda característica que vemos aqui na vida de Jó é a perspectiva. Ele tinha uma perspectiva, uma visão correta, uma visão celestial, uma visão de sabedoria de Deus. Perspectiva. Nós vemos que a adoração, essa vida de adorador que Jó tinha, o capacitou a viver uma perspectiva eterna, uma perspectiva celestial, e a enxergar em tudo, apesar das dificuldades, a enxergar o poder de Deus e o cuidado de Deus com a sua vida. Terceiro lugar, nós vemos a humildade. Terceira virtude de Jó, nesse lindo trecho da palavra de Deus, vemos a humildade. Ou seja, a perspectiva que ele tinha eterna em Deus, a sabedoria de Deus, levou Jó a captar, a perceber o seu conhecimento limitado e a grandeza do conhecimento de Deus. Então, a perspectiva correta permitiu com que Jó percebesse a sua pequenez, né, o quão pequeno ele é, nós somos também, diante da grandeza do conhecimento de Deus. Ele percebeu o seu conhecimento finito, limitado sobre Deus, mas aprendeu a conhecer mais e mais o Senhor com uma atitude de quebrantamento e de humildade diante de Deus. Nós vemos em quarto lugar educabilidade. Educabilidade. O que é isso? Uma pessoa educável, né? Uma pessoa polida, uma pessoa madura, uma pessoa prudente. Vemos que a humildade de Jó fez com que Jó almejasse e buscasse a percepção de Deus. Olha que coisa linda, uma pessoa educada, amável, que tinha autodisciplina, e a perspectiva correta o levou à educabilidade, uma percepção correta de Deus, buscasse a presença de Deus, almejasse a presença de Deus, e essa humildade e quebrantamento o levou cada dia mais perto de Deus, apesar da dor, apesar da crise, apesar da calamidade, apesar do sofrimento. A percepção que Jó tinha de Deus se ampliou cada dia mais, levando ele a ter essa virtude extraordinária que é a educabilidade, ok? E em quinto lugar vemos a vitória. Vitória, se você estudar a vida toda de Jó, o final de Jó foi melhor do que o começo. Finalmente vemos que a educabilidade de Jó o levou à vitória, apesar das suas perdas, sobre as suas perdas. Vemos Deus, no final de tudo, dando uma grande vitória, grandes bênçãos a Jó, por causa de todas essas virtudes que ele foi desenvolvendo na presença do Senhor, na sua vida em Deus, diante de Deus. Então vemos essas 5 virtudes, 5 capacidades, 5 características de Jó
nesses lindos trechos da palavra de Deus? Vemos a adoração, vemos uma perspectiva eterna, correta diante de Deus, vemos a humildade, o quebrantamento de Jó, vemos a educabilidade, um homem que teve a percepção correta de Deus e o buscou e o almejou, desejou ardentemente, e vemos a vitória, a conquista, o resultado da adoração, da perspectiva, da humildade e da educabilidade diante do Senhor, a vitória em Deus sobre todas as suas perdas, lutas, dificuldades e calamidades. Vou só ler aqui no final, versículo 20, é extraordinário, final desse trecho. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra, olha aqui a humildade, o quebrantamento, a humilhação diante do Senhor, e o adorou a Deus apesar de todas essas calamidades. E ele disse ao Senhor: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que louvor lindíssimo. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o final desse trecho, no versículo 22, diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que homem íntegro, que homem extraordinário, que homem precioso. Que possamos ter o coração de Jó, que possamos ter a integridade de Jó, que possamos ter a vida de adoração de Jó, a perspectiva de Jó, a humildade de Jó, a vitória de Jó e a educabilidade de Jó. 5 virtudes, 5 atitudes extraordinárias, 5 características maravilhosas da vida de Jó, da autodisciplina de Jó, mesmo em meio às calamidades. Que possamos desenvolver tudo isso na nossa vida, desenvolver lições preciosas de Deus para os nossos corações, tá bom? O que podemos aprender? Quais são as lições de liderança que aprendemos no livro de Jó? Líderes maduros mantêm perspectiva, especialmente quando as coisas não andam de acordo com os planos. Então aprenda isso, mesmo quando tudo às vezes parece que não deu conforme a gente planejou, a gente desejou, mantenha uma perspectiva correta. Outra lição extraordinária de Jó é que bons homens e mulheres de Deus permanecem educáveis e escolhem os seus conselheiros, as pessoas ao seu lado, com muita sabedoria. Outra lição extraordinária que aprendemos em Jó é que integridade e caráter são os fundamentos para uma vida espiritual pujante, uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual que cresce no Senhor. Outra lição extraordinária que aprendemos em Jó é que nunca pense ou presuma ter todas as respostas, porque você não tem todas as respostas. O único que tem todas as respostas é o Senhor. A Bíblia diz: o homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E outra lição extraordinária é que pessoas eficientes conseguem ajustar-se mesmo quando as coisas dão errada. Pessoas eficientes, crentes extraordinários, maduros, conseguem ajustar-se quando as coisas dão errado. Ou seja, é possível que tudo vá complicar, dar errado, talvez não fazer do jeito que eu queria, mas nós podemos nos ajustar, podemos melhorar, podemos nos aperfeiçoar, podemos nos adaptar a determinadas situações, agradando, é claro, sempre a Deus, obedecendo a sua palavra, seguindo a sua direção. Podemos nos ajustar mesmo quando as coisas dão errada. Sim, podemos manter a perspectiva de Deus. Qual é o papel de Deus no livro de Jó? Vemos que Deus fez o papel de uma espécie de diretor executivo, que se vê em necessidade de lançar a visão celestial àqueles que perderam a visão de Deus. Então vemos que da mesma maneira como um supervisor precisa comunicar repetidamente o grande quadro, a perspectiva total das coisas aos seus funcionários, aos seus empregados, que vem às vezes as coisas apenas numa perspectiva de departamento, uma perspectiva limitada. Vemos que Deus se apresenta para corrigir todas as pessoas e todos os fatos. Ele pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra?
Vemos Deus falando isso em Jó 38, versículo 4. Ou seja, Deus faz o papel do grande soberano Senhor de tudo e de todos, provendo, é claro, uma perspectiva correta para os personagens da sua história, tá? Nós vemos aqui nos 42 capítulos de Jó, descrevendo um homem que perdeu quase tudo o que lhe era querido, né? O que lhe era importante, inclusive seus 10 filhos. Mas o livro começa descrevendo a integridade e a retidão de Jó, desse grande homem, um homem que se desviara do mal, um homem que não, apesar de tudo que aconteceu, não pecou, não atribuiu causa alguma diante do Senhor. A sua reputação de integridade fez dele um grande líder forte na sua família e na sua comunidade. Ele acumulou uma fortuna considerável e demonstrou grande sabedoria nos negócios e em questões comunitárias, né? Porque era uma época tribal aqui. Seria difícil imaginar um modelo aqui de espiritualidade melhor do que a de Jó. Um homem de discernimento, um homem diligente, um homem devotado a Deus, devotado à sua família, bem-sucedido e estimado pelos seus colegas. Olha cada característica extraordinária que nós vemos na vida de Jó. E é exatamente isso que torna a história de Jó tão emblemática, né? Em nenhum momento Jó se perdeu. Mesmo perdendo tudo ao redor, ele não se perdeu como pessoa, né? Isento de culpa própria, ele tem de enfrentar as tragédias da sua vida com esses aspectos mais profundos, com o coração correto diante de Deus. Porém, a maneira como ele lida com tudo isso nos fornece um belo estudo de caso de um homem de caráter, um homem de integridade, um homem de credibilidade, um homem de paciência e um homem de equilíbrio. Eu vou repetir, vemos em Jó caráter, vemos em Jó credibilidade, vemos em Jó paciência, né? Tanto é que a gente usa esse termo, eu não tenho a paciência de Jó. E também vemos equilíbrio, mesmo diante das dificuldades. Tá bom? Primeiro, Jó manteve uma perspectiva. Logo em seguida, vemos que ele recebe essas notícias trágicas. Ele se ajoelha e adora ao Senhor em Jó 1:20. Sabe que, em menos que permaneça conscientemente submisso à autoridade de Deus, irá reagir com amargura e com rancor, né? As pessoas que não se submetem à autoridade de Deus acabam diante das calamidades reagindo com amargura e rancor. Mas Jó era diferente, era diferenciado. Ele mantém a perspectiva do grande quadro diante de Deus. Nós vemos um segundo momento Jó examinando a sua alma. Ele olha para dentro de si e pergunta se alguma coisa precisa ser corrigida. A sua rota precisava ser corrigida. Isso nós vemos um exercício de uma pessoa segura em Deus, de uma pessoa confiante em Deus, de que Deus poderia fazer coisas extraordinárias na sua vida. Em terceiro, vemos Jó começando a fazer perguntas a Deus e a outras pessoas. Mas mesmo diante das suas perguntas, das suas indagações, ele nunca abandonou o seu comprometimento com Deus e o seu conjunto de valores de adorador. Finalmente, Jó se determina a continuar confiando no processo de Deus. Isso aqui é tremendo, gente. Confie nos processos de Deus na sua vida. E em dado momento ele declara: eis que me matará, já não tem esperança, né? Ali em meio à sua dor, em meio à sua dificuldade, em Jó 13:15. Mas Jó então decide aguardar a resposta de Deus e continuar a confiar na percepção divina. Então, contudo, esse não é o fim da sua triste história. Para aumentar ainda seu dilema, né? Os seus 4 amigos, entre aspas, se aproximavam de Jó a fim de oferecer-lhe o seu conselho. Ofereceram várias explicações da dor e sofrimento de Jó, porque tudo isso estava acontecendo com ele em torno de um tema. Você deve ter pecado, era o que pensavam os seus 4 amigos. Mas vemos que a maior parte do livro delineia 3 ciclos de debate entre Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, e de um lado, e Jó de outro, fazendo as suas indagações. E depois que os amigos de Jó apresentam seus argumentos, todos eles estéreis, né, sem fundamento algum, correto diante de Deus, Deus entra em cena com uma série de questões probatórias e Jó
reconhece a sua presunção, se arrepende sinceramente, reconhece que Deus é Deus e que ele não tem direito nenhum de questionar o onisciente, onipresente, onipotente Deus, o Deus de Israel. Então, como um líder, como um homem espiritual, como um homem precioso de Deus, temente a Deus, sempre anda pela rodovia de Deus. Jó ora pelos seus 4 amigos, para que Deus seja misericordioso com eles, e por causa das palavras tolas que proferiram. Então, vemos aqui um homem extraordinário, um homem virtuoso, um homem com essas 5 características: caráter, integridade, credibilidade, paciência e equilíbrio. Vou repetir: caráter, integridade, credibilidade, paciência e equilíbrio. Tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que você possa ter essas características na sua vida. Eu desejo para a minha vida essas virtudes, essa essência da verdadeira espiritualidade cristã, da verdadeira vida com Deus, que possamos aprender lições preciosas na vida desse grande homem de Deus, esse grande personagem da história da igreja que foi Jó. Tá bom? Deus abençoe. Leia aí na sua casa o 1º e 2º capítulo de Jó. Tenho certeza que você pode extrair lições preciosas para a sua vida. Deus os abençoe nessa manhã maravilhosa. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir conosco e ao mesmo tempo conhecer o nosso ministério, os horários de culto, as informações da nossa igreja, as mídias sociais estão aqui no link de descrição. Não esqueça de deixar seus comentários, aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus falou com você através desse breve estudo da vida de Jó, do início do livro de Jó. Vamos falar muito mais coisas ainda sobre Jó. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Também, querido, aqui no link de descrição você pode deixar seu pedido de oração, a sua necessidade. Nós vamos estar tirando um print, mandando para a nossa turma de intercessores, a nossa equipe de intercessores diante de Deus. Vamos estar orando pela sua vida, pela sua necessidade. Por isso, um grande abraço, Deus os abençoe. Deixa eu terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, terminamos este momento de devocional, de reflexão, de meditação, na tua presença, apresentando o modelo de Jó para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, todas essas características: caráter, integridade, credibilidade, paciência, equilíbrio na nossa vida. Tudo isso que nós aprendemos na vida de Jó, que possamos desenvolver essas virtudes na nossa vida, que o teu Espírito Santo possa trabalhar conosco, nos ajudar a ter essas virtudes de Jó no nosso dia a dia. Senhor, abençoa a vida de cada irmão, irmã, cada pessoa que me ouve. Toca nos seus corações, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta a tua unção, o teu poder, a tua graça e a tua glória sobre cada eles. Opera milagres e maravilhas na vida de cada um deles. Nós te pedimos isso de todo o coração. Salva pessoas através dessa mensagem, Pai. Alinha corações com o céu. Ó Deus, vivifica aquele que está morto espiritualmente, restaura a sua vida, levando ao arrependimento e a uma transformação de pessoal de vida diante da tua face, diante do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero mandar um abraço para a doutora Kátia Rezende, a Estrela Rojas, nossa querida amiga preciosa lá na Argentina, doutora Amanda Balan também, a Ludoel de Pereira, tia Lu, o Alexandre Damian Reis, a Godoy Júlia, a Jaque Alencar, que está aqui também conosco, para Shed 7, a Camila Godoy, a Cida Taiti, a Luana Barbosa, a Edmara Freitas, a Raquelzinha, todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Um ótimo dia para você. Dá um joinha. Siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Não esqueça de nos seguir. Não esqueça de deixar seus comentários, pedidos de oração. Estamos à disposição para servir os irmãos. Pode contar conosco. E venha nos conhecer toda quarta-feira às 20 horas. Na sexta-feira às 3 horas da tarde. Sexta-feira à noite, culto da juventude às 20 horas. E no domingo, 2 cultos às 9 horas. E às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Grande abraço, Deus os abençoe, beijão, louvado seja o nome do Senhor.